Contam que uma vez entrou um dos discípulos do quinto Rebbe, do Rebbe Rashab. Ele entrou para Echidut. Echidut é audiência particular, um momento a sós com o Rebbe. E esse discípulo, ele era da cidade de Odessa. E o Rebbe pergunta para ele, me diz, como que está a situação em Odessa? Como vão os meus discípulos em Odessa? E o homem falou, Baruch Hashem, graças a Deus, tudo maravilhoso. As pessoas se dão muito bem, tem uma organização exemplar, tem aulas de Torá, tem instituições funcionando, tudo maravilhoso. E o Rebbe ficou tão feliz, mas tão feliz, que o Rebbe deu para ele de presente 10 moedas. Falou, pega aqui 10 moedas, 10 rublos, e essa é a minha contribuição pelas boas notícias que você me deu. Esse Hassid, esse discípulo, ele sai da sala do Rebbe, e ele encontra um colega dele de Odessa. E aí ele fala, olha o que aconteceu, o Rebbe me perguntou, e eu falei para o Rebbe que está tudo maravilhoso, e o Rebbe me deu de presente 10 rublos. Esse Hassid, o segundo que entrou, ele já estava preparado. O Rebbe vai me perguntar, e eu vou falar para o Rebbe a verdade. Esse daí quis embelezar a história, eu vou falar para o Rebbe a verdade. O Rebbe perguntou, e aí, como vai? Como está a situação em Odessa? O Hassid falou, Rebbe, terrível. As pessoas estão brigando um com o outro, as instituições não funcionam, ninguém vai nas aulas. O Rebbe falou, ok, obrigado pela informação, tirou 1 rublo e deu para ele. E aí nessa hora ele falou, Rebbe, desculpa, mas aquele lá, ele falou a mentira. E o senhor deu para ele 10 rublos. Eu que falei a pura verdade, recebi só 1 rublo. E o Rebbe olhou para ele nos olhos e falou para ele o seguinte, o que está acontecendo em Odessa eu sei muito bem. Eu não preciso de informações. Eu sei o que está acontecendo lá. E eu sei que lá tem 2 grupos. E a minha pergunta para cada um de vocês foi, em qual Odessa você vive? Aonde você escolheu participar? Então, aquele que me falou que tem aulas, tem harmonia, tem tudo bem, eu sei onde ele vive. E por isso que eu dei para ele 10 rublos. Você ganhou 1 rublo. Essa história nos traz que a mesma situação ela pode ser encarada de várias formas, mas pelo menos vamos tratar hoje de 2 pontos de vista. Vamos chamar o óculos divino e o óculos humano. Existe você usar o óculos que todo mundo usa, quer dizer, a visão de mundo normal, entre aspas, normal, é a realidade que todo mundo vive, mas nós podemos escolher o óculos divino. Qual a diferença entre o óculos divino e o óculos humano? Vamos lembrar o que a gente falou no capítulo 21, a gente já está no 23. O que a gente falou no capítulo 21? Quando você escuta uma palestra, ou uma conversa entre 2 pessoas, alguém está tentando te falar algo. Aquela pessoa que está falando, ele tem a figura na cabeça dele bem clara. O que ele quer passar, em geral, as pessoas que estão falando algo sabem o que querem falar, então está falando uma figura bem clara. Quem está escutando, ele tem que ir construindo na sua mente a figura do que aquela pessoa está tentando passar. Nem sempre ele consegue. Então você tem 2 pontos de vista numa conversa. Você tem aquele que está falando e aquele que está escutando. Aquele que está falando, ele está vendo o que ele está falando. Aquele que está escutando, está ouvindo e está tentando construir uma imagem na sua cabeça. Isso acontece também quando um professor ele dá um exemplo, dá um machal. Quando um professor ele dá um exemplo, uma parábola, uma história, uma piada que seja, ele está querendo passar uma mensagem mais profunda. Muitas vezes aquele que está escutando, ele pega só a casca, ele lembra da historinha, da piada, mas ele não lembra do conteúdo que está por trás disso. Ou às vezes ele nem consegue entender que tem algo mais profundo por trás disso. Então você tem sempre entre 2 pessoas
a perspectiva daquele que está falando, aquele que está escutando. Aquele que dá o exemplo, mas sabe o exemplificado, e aquele que tenta, talvez, entender o que está por trás do exemplo. Assim também, existe o mundo na perspectiva divina, existe o mundo na perspectiva humana. Deus, ele criou e ele cria o mundo a cada instante através da fala, através de 10 pronunciamentos, a Sarama Marota, Nivra Olam. Deus, ele cria o mundo através das palavras. Como que Deus, ele enxerga essas palavras? Como que Deus, ele enxerga o mundo? Uma extensão dele. Como que nós enxergamos o mundo? Como autossuficientes. O mundo gira em torno de mim. Deus existe? Talvez. Me prova que Deus existe. Então, nós vivemos numa realidade, eu não vou falar absurda, porque é a realidade que Deus criou para nós, humana, que nós somos capazes de falar que não existe um criador, que não existe um gerente. Nós enxergamos apenas a tentativa de compreender de baixo para cima, e não de cima para baixo, que é a visão divina. A grande notícia é que, se nós quisermos, nós podemos pegar emprestado, ou até mesmo para uso, o óculos divino. Se eu tenho a visão humana, normal, ok. Não vou falar que a gente não é culpado, nós temos essa realidade que Deus criou e nos colocou, que é um mundo onde que nós enxergamos a nossa realidade como fato e a existência de Deus como uma questão a ser aprofundada. Porém, Deus, ele possibilitou acesso a esse óculos chamado a Torá. Quando eu estudo o Torá, eu estou vestindo o óculos divino. Eu tenho esse privilégio de conseguir enxergar o mundo de uma visão de cima. E tudo fica melhor. Óbvio, se você consegue enxergar do ponto de vista do Criador, a tua vida ganha uma outra vibração. Ela ganha uma cor divina. Ela consegue fazer muito mais sentido. Eu consigo vivenciar e, melhor ainda, saber como me conduzir nesse mundo. Então, esse mundo pode ser o mundo da discórdia ou pode ser o mundo da harmonia. Eu escolho em qual Odessa eu vou viver. Estudar a Torá, além de ser uma grande mitzvah, um grande mérito, eu me torno uma pessoa privilegiada, uma visão privilegiada. De duas formas. Primeiro, é fato, e depois, num ponto de vista mais profundo. O fato é o seguinte: no mundo, em geral, quem já está muito familiarizado com a Torá, até acha estranho. Eu acho bastante estranho quando eu escuto frases, como eu vou falar agora, porque de estudar tantos anos na Yeshiva, de estudar tantos anos Torá, você começa a pensar diferente. E aí você começa a achar estranho quem pensa, entre aspas, de uma forma normal. Quando as pessoas têm que tomar decisões na vida, todas as decisões são importantes. Então a pessoa fala, mas eu não acho assim, eu não concordo, eu não estou afim. Vamos ver qual que é a visão da sociedade. Significa que não existe uma verdade absoluta. Existe a verdade do momento, existe a verdade do vizinho, do colega. Aquele que se familiariza com a Torá, ele tem esse mérito de usar o óculos da Torá. Existe no mundo uma verdade absoluta. Existe o certo, existe o errado. E nem sempre é o que eu estou a fim de fazer. Vamos ser sinceros. Não é fácil fazer o correto. Eu sei o que é bom para eu comer. Nem sempre estou a fim de comer o que é bom para mim comer e assim por diante. Assim também, as questões de ética, moral, nós temos o Yetzer Hara. Mas nada libertador como você ter regras, como você ter uma bússola, como você ter um caminho. A Torá
ela me dá a possibilidade de usar o óculos divino. O óculos divino fala o que sim, o que não. Existe lei para tudo. As leis me limitam? Não. As leis me focam. Quando você quer procurar uma coisa no Google, coloca uma palavra. Então, você quer comprar um carro. Você coloca carro. Resultados infinitos. Você tem que decidir qual é a potência do motor, qual é o ano, qual é a faixa de preço. Cada vez que você colocar mais palavras, você vai estar limitando. Você não está limitando, você está focando para chegar onde você quer chegar. A Torá não nos limita, a Torá nos foca. Como ter maior benefício da nossa vida aqui nesse mundo. A Torá é o óculos divino da existência nossa na Terra. Primeiro passo. E quanto mais você estuda a Torá, mais você aprende a pensar de acordo com a Torá. Você tem uma visão muito mais objetiva, muito mais profunda desse mundo. E o segundo passo é o seguinte. Quando você estuda a parte mais profunda da Torá, tem a parte mais executiva, que é o que é permitido, o que é proibido, como, quando, etc. Agora, o porquê, a profundidade, a Kabbalah, a Hassidut, o que está por trás da Torá, isso nos dá uma visão ainda mais profunda de mundo, que é tirar, que é todo o foco do Tânia, tirar o eu do centro da circunferência e colocar Deus. Eu no centro da circunferência é sinônimo de desânimo, depressão, ansiedade e todas as coisas dos humanos. Agora, quando eu coloco Hashem no controle e eu estou fazendo parte desse todo, não é tudo em volta de mim, é tudo em volta de um propósito, de uma missão, e eu sou uma pequena peça nessa missão importante, todos nós, cada um é uma peça importante, isso dá uma outra visão de mundo, uma outra visão de vida. Você vê que, por exemplo, aqui no Tânia, quem está acompanhando a gente nos últimos capítulos, o Alter Rebbe, ele não fica se desgastando para provar que Deus existe, que Deus cria o mundo a cada instante. Isso é óbvio. Não é isso que ele está falando. Ele está querendo provar que o mundo existe. Ele está querendo entender como que nós nos sentimos separados dele, como que funciona essa dinâmica das palavras na visão de quem fala, na visão de quem escuta. Esta é a única questão que o Alter Rebbe está tentando explicar. Agora, que Deus existe é fato. Que o mundo está sendo criado a cada instante é fato. Isso significa usar os óculos divinos. Usar o óculos divino significa você viver de acordo com a realidade absoluta e não com a realidade relativa. O que o mundo enxerga é a realidade relativa, que Hashem quis criar essa realidade, mas para eu escolher usar o óculos divino. Tá claro? Vamos então compartilhar aqui nas palavras do Alter Rebbe o que a gente falou até agora. ומאחר שרצון עליון המיוחד באינסוף ברוך הוא בתכלית האיחוד ובגילוי לגמרי, ולא בעשר פנים כלל וכלל, בנפש אלוקית הלבושה פנימית, במחשבתה ודיבורה. באותה שעה של המושג בדברי תורה, quando a pessoa estuda a Torá, ele tem uma forma clara, revelada, visível, qual que é a opinião, não a opinião, qual que é a visão divina. הרי גם הנפש ולבשי האלו מיוחדים ממש באינסוף ברוך הוא באותה שעה בתכלית האיחוד, כי איחוד דיבורו מחשבתו של הקדוש ברוך הוא מאותו ועצמו ונזכר לאל, כי אין שום דבר נפרד, כי אם בעשר פנים כנזכר לאל. Ele diz aqui o seguinte, não só que você está unido, não é só que você tem o óculos de Deus, você se une com Deus. Você e Deus se tornam uma coisa só. Então você agora não é um passageiro que tem a visão do motorista. Você está junto com o motorista. Está junto com o piloto do mundo. E é interessante que o que significa a Torá? O estudo de Torá é o que tem de mais potente, de mais incrível que a pessoa pode ter nessa realidade mundana. E, na verdade, não só na realidade mundana, também para as almas, para os anjos.
A Torá me conecta intimamente com Hashem. E a Torá é mais forte, inclusive, do que as mitzvot. Tanto é que se tem uma... Você tem agora um momento para fazer ou estudar a Torá ou cumprir uma mitzvah. O que tem mais importância? Qual que eu escolho? Diz a lei judaica, novamente, a lei é absoluta. O que eu tenho que fazer agora? O que eu estou a fim de fazer, o que eu quero fazer, o que eu acho que eu tenho que fazer? Não. Qual é a lei? A lei é a seguinte: se esta mitzvah pode ser feita por outra pessoa, você estuda a Torá. Se é um caso que não tem outra pessoa para fazer, só você é a única pessoa que pode cumprir essa mitzvah, obviamente você vai cumprir essa mitzvah. Mas se tem possibilidade de outra pessoa cumprir e cuidar desse assunto, e você puder estudar a Torá ela tem precedência. Talmud Torá, Keneget Kulam, a Torá está acima de tudo. É muito importante todas as mitzvot, mas a Torá está acima de tudo. Por quê? Porque a Torá, quando eu cumpro uma mitzvah, é eu obedecendo uma ordem divina. É uma conexão de aquele que ordena e aquele que obedece. Asher kidishanu b'mitzvotav vetzivanu, que nos santificou e nos ordenou. E nós cumprimos a ordem. Isso é uma mitzvah. Torá é eu me unir com Hashem. Como foi explicado no capítulo 4, 5 do Tânia, que as roupas, as mitzvot é igual uma roupa que me envolve, me protege, me ilumina, me aquece. A Torá é igual o alimento, igual o pão, que você come e é absorvido, se torna uma parte só. E a gente vê isso na prática. Quando você faz uma mitzvah, você tem um bom sentimento, mas não se compara com o sentimento de estudar a Torá ela penetra e permeia todo o meu ser. Vamos ver isso daí nas palavras do Tânia. Velot, ela shihudam be'eter se veteros michud arenso baruchu belamot elonim. Fala que quando você estuda a Torá, você se conecta com Deus, não só mais do que as mitzvot, você se conecta mais do que as almas e os anjos dos mundos superiores. Nachar sheratzon elyon begilu amash belav auskim batorá, shareihu a Torá, quando você estuda a Torá é Deus. Bechol olamot elonim mekablim chayotam meod bechayot anishach na Torá, sheratzonah vechmato yitbarech, kedechtem kolam bechol masita. Os mundos superiores, quer dizer, as almas, os anjos, o que eles recebem? Eles recebem uma emanação da luz da Torá, mas não a essência da Torá. Por isso que esse mundo aqui embaixo, o mundo físico, a gente se conecta com a essência. Tem que na Chokhmah, a Torá, lemal mikulam, behihi retzono idbarech, anikrasof kolamim, na linguagem da Kabbalah, essa luz é chamada luz envolvente. Por que ela é envolvente? Porque ela é muito forte, ela não tem como penetrar no mundo. Já que ela não pode penetrar, ela fica envolvente. Quer dizer, ela não penetra através das mitzvot, mas ela penetra através da Torá. Quando a gente estuda a Torá, a gente está tendo acesso à luz mais elevada que tem. Então ele diz o seguinte, ele traz aqui uma passagem do Daniel, é dito que Daniel era o profeta, ele teve uma visão e de repente todo mundo que estava junto com Daniel fugiu. Pergunta lá o Talmud, calma aí. É dito que só Daniel teve aquela visão divina, que enxergou a presença de Deus. E os outros fugiram sem ver. Pergunta o Talmud, se eles não viram, por que eles fugiram? Eles não viram, quer dizer, eles não viram de uma forma consciente. Mas o mazal deles, mazal significa um nível de alma que não penetra no corpo, envolve, ele viu. Não é o tema hoje, mas quantas coisas a gente sente, quer dizer que a gente sente? A nossa alma vê, só que não está a visão consciente. Quando você estuda a Torá, você está se conectando com a essência de Hashem, mesmo que você não vê. Ele falou, é justamente porque você não vê que é possível que ela penetre. Ele falou que a luz é tão forte que ela não penetra. Ela não penetra de uma forma visível, mas de uma forma invisível, ela sim penetra. Então, quando a gente estuda a Torá, a gente está se conectando com a essência. O Bazé, o Vado Lamagad Lameot, Malata, Iseg Batorá, eu teria com a mitzvah, vi muito filache, Rodel Motelionim, diz o seguinte, e por isso, a lei judaica diz, se você tem a possibilidade de estudar a Torá ou cumprir mitzvot, estudar a Torá ou rezar, a Torá é mais forte do que a reza.
existe uma categoria chamada Torató Emunató. O autor do Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, ele não rezava todo dia igual a gente. Ele fazia o Shema Israel, mas ele não rezava o tempo toda a reza. Por quê? Porque ele estava estudando Torá. Existe essa regra, que é chamado Torató Umanutó. Aquele que a profissão dele é estudar Torá. Ele não para de estudar Torá nenhum instante. Essa pessoa não precisa rezar tanto. Ele já está conectado com a Hashem. Ah, se é assim, se eu tenho só meia hora por dia, então melhor eu não rezar, melhor estudar. Ele falou, não. Isso aqui se aplica somente numa categoria de alguém que estuda a Torá o tempo todo e não para nada. Agora, alguém que para, ele tem que ver o WhatsApp, ele tem que escolher que comida ele vai comer, ele tem um monte de várias coisas que ele para no meio do dia, ele trabalha e assim por diante, tudo que é permitido parar. Mas ele não é aquela pessoa que está full time na Torá, então ele precisa da força da tefilá para conseguir aguentar o dia. Mas, a princípio, a Torá ela é mais forte, inclusive, do que a tefilá. Resumindo, nós temos a chance, o presente de usar o óculos divino. Cabe a nós escolher aproveitar esse presente ou ser bobo e deixar esse presente passar e ficar batendo cabeça vivendo com óculos humano. Vamos aproveitar esse presente, agradecer a Hashem por esse presente, a gente fala todo dia, Hashem Bacharbanu, que Hashem nos escolheu, a gente agradece a Hashem por ter esse presente e que a gente possa usar com muita saúde, muita alegria, Bezrat Hashem. Vamos abrir agora para as perguntas. Eu gostaria de fazer não uma pergunta, mas uma breve analogia, se possível. Lógico. Falando por experiência profissional, na verdade, a comparação que eu vou fazer é com acuidade visual. Existem pessoas que têm um déficit de visão e outros não. Quanto maior o déficit, maior é a lente, maior é a correção que eu preciso. E a analogia que eu faço é o seguinte: quanto mais eu estudo a Torá, menor o grau da lente do óculos divino que eu vou precisar. Então, é mais ou menos isso, se é que eu entendi de maneira adequada, correto? Adorei. Obrigado pela analogia. Valeu. Muito bonita a analogia. Graças a Deus, o Rebbe voltou. Vamos estudar. Agora eu tenho uma pergunta, Rebbe. Eu estou